colocar, né, à disposição nosso ser, nossa vida, para que a gente possa contemplar a vida na pessoa do índio, na pessoa do negro, na pessoa do pobre, que a gente vai falar hoje, nos lascados, e tantos outros lascados que merecem dignidade, que merecem respeito, que merecem vida. Essa vida tão ameaçada, tão sofrida, e que esse encontro seja um caminho de luz, de esperança, mas também de profecia, para que a gente possa denunciar e anunciar o novo que acontece, e a esperança que renasce. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Bendito sois vós mulheres, entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus e Nossa Senhora nos acompanhem, estenda sempre sua mão e o seu coração a nós. Amém. E aí, gente, vocês estão muito nervosos? Que de vocês que vão dar o show. Eu dou um showzinho, eu quero que vocês dêem um showzão nesse encontro. Mas antes disso, eu queria tomar algumas palavras do Papa Francisco. José, você pode compartilhar com a gente? Ou a Kátia está aí? Não, eu posso. Então, hoje a gente vai encerrar, né, mais um módulo, e vocês estão caminhando para a formatura, ó. Tá chegando, mentira. Tem um tempo ainda, mas é como no advento. O rosa acontece, tá chegando, mas não chegou. Então, cada fim de módulo é mais um passo em direção à formatura e os 4 anos e meio. Parabéns para vocês. Acho que vocês já estão no segundo ano? Ou terceiro já? Estamos no 7º semestre, agora falta o 8 e o 9 só. 2 anos e... Olha que bom! Verdade. Daqui a pouco já está acabando esse semestre. Já. É mesmo. Passou muito rápido, para falar a verdade. Parabéns, ó. E voa, né? E voa. Parabéns. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, retomar o Vaticano II, um olhar do Papa Francisco para as culturas, dentro do Evangelho Gaudium, e depois eu passo a palavra para vocês. Tá bom? Podemos, Vanessa? E aí eu trouxe os rostos, né, que a gente vai falar hoje, né, do índio, do negro e do pobre. Consegue visualizar os rostos? E eu achei esses ícones muito bonitos. Eu coloquei tudo juntinho. Então, esse é o nosso olhar que a gente vai lançar para eles, como uma voz profética, de denúncia e de esperança. Podemos? Boa noite para todos. Boa noite. Uma palavra que ficou do encontro anterior. Que Cristo é o centro da vida cristã. Para mim ficou tão marcado aquilo de Santo Agostinho, que devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. Nossa, aquilo ficou bem assim, bem na minha cabecita. Ficou mesmo. Não há tanta coisa. Ficou marcada essa frase aqui, professor. Eu sou o evangelho que o outro lê.
Fala, Shirley. Shirley? Oi, tô Consegui aqui. falar. Ia falar. Ah, tá. É porque. Ah, tá. Então a Sheila que levantou a mão. Foi eu, professor. Desculpa, eu troquei os nomes. É Isabel. Então, ficou Ah, marcada tá, essa Isabel. frase. Eu sou o evangelho e o outro lê. Foi muito marcante. Obrigado. Shirley ia falar alguma coisa, já que eu troquei os nomes? Não, professor, hoje eu estou meio sonada. Oh, meu Deus, mas vai melhorar. Resfriado também? Podemos, Pavanelli. Então, né, nós falamos semana passada sobre o Vaticano II, sobre esse momento de comunhão com toda a igreja, momento de participação e corresponsabilidade. E podemos? E aí nós vimos, né, os pilares que foi construído o Vaticano II. Pilar da pastoral, do agir da igreja, do diálogo, da comunhão, do aggiornamento, né, que é essa atualização, e do ecumenismo. O Vaticano é o tempo de abertura e participação. Diálogo da igreja consigo mesma, com as outras igrejas, outras religiões e a sociedade e o mundo moderno. Comunhão, participação, corresponsabilidade. 3 palavras que vão marcar o seio do Vaticano II. 3 palavras-chave que a gente falou semana passada sobre o Vaticano à luz de Comblan. José Comblan, ele, em uma das vidas pastorais, ele falou sobre o Vaticano II em 10 categorias, ou 10 temáticas, ou 10 palavras-chave. Ardionamento, né, que é essa atualização, pastoral, diálogo, história, mundo, homem, povo de Deus, colegialidade, serviço e liberdade. E agora a gente está caminhando para uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, que dá as mãos. Então, é o Papa Francisco, ano que vem, acontece o sínodo em Roma, por uma igreja sinodal, comunhão, missão e faltou uma palavra, acho que é participação, se eu não me engano. Podemos? Então, a gente, na sociedade, a gente vive um nó e um nós. Nós somos um nós de relações. Eu sou aquilo que eu construí na minha história e na minha vida, eu sou minha família, eu sou o meu estudo, eu sou minha cultura, eu sou o meu viver, eu sou meus amigos, minha rua, minha visão de mundo. Então, nós somos esse nós de relação. Mas a nossa sociedade tem muitos outros nós que precisam ser desfeitos. Esses nós são crises que vão sendo apresentadas através da história. Crise econômica, crise ética, crise política, crise social, fundamentalismo religioso, político, etc. A crise ecológica, a crise hídrica, e quais outras crises que a gente pode mencionar agora? Nossa, André, mas você já falou de tudo.
Eu não estou conseguindo ligar o microfone. Estou ligado. Gente, sempre sobra mais um. Quais outras crises que são nos apresentadas? Seria crise financeira, André? Seria uma? Oi? Educacional. Uma crise que tem voltado muito e com grande força é o racismo, né, professor? Essa coisa Sim. do preconceito tá, sei lá, tá tão latente socialmente que a gente chega a assustar, né? Educacional também. Sim, bem lembrado, A área Ana. da saúde também, né, que nunca tem médico nesses postos, nem remédio. Sim. Eu costumo falar no meu grupo de amigos que a sociedade não é criativa, né? Os problemas lá do início da criação do ser humano só vão se remodelando, mas repetem eternamente, né? Muito triste isso. Mas repete coisas boas também, vá. Isso é bom. Shirley, também sobre a questão criativa, os filmes estão ganhando outra roupagem, mas questões antigas. Agora estou pegando outros filmes que já fizeram isso. Até novela, quando está na alta, de volta. Quando eu digo que o ser humano não é criativo, meus colegas se aborrecem, mas eu falo, gente... Mais alguém tem outra crise que possa estar mencionando? A pandemia, né, que trouxe outros olhares, outras vivências e ainda continua matando gente. Estados Unidos ultrapassou 1 bilhão, Brasil constantemente morre mais de 100 pessoas. Mais alguém? Professora, eu estava falando da crise geopolítica, ou seja, da guerra entre... A geopolítica, sim. Entre Rússia e... Nossa, esqueci Ucrânia. o nome. De Ucrânia. Ucrânia. É verdade. É que eu tinha entendido política. Eu falei, não, mas... Oi? Desculpa. Não, eu tinha falado da crise da fome também, né? Fome que voltou. A fome voltou essa bendita, que assusta, né? Bendita e maldita. É. No sentido pleno da palavra. Mas também cria em nós uma globalização do amor e da solidariedade. Não só a globalização neoliberal, que faz todo o país, todo o continente, todo mundo ser americanizado, pesado e tantos. A gente agora tem que lançar mão dessa ternura, desse cuidado, dessa atenção. E é legal que muitos jovens estão se abarcando nesse olhar, rompendo com as estruturas, tanto machista, patriarcal, mas também mulheres e homens jovens estão lutando por dignidade, por vida melhor para todos. Podemos, Pavanelli? Agora eu vou pedir para quem pode ler para a gente. A igreja missionária é semeadora de esperança. Fortalecido pelo profetismo do Papa Francisco, o cristão discípulo missionário enfrentará como profeta as realidades que contradizem o reino de Deus e insistirá em dizer não a uma economia de exclusão, não à cultura descartável. Que documento que é mesmo? Por outro lado, o mesmo discípulo missionário gritará: não nos roubem o entusiasmo missionário, não nos roubem a alegria da evangelização, não nos roubem a esperança.
não à globalização da indiferença, não à idolatria do dinheiro, não à especulação financeira, não ao dinheiro que domina ao invés de servir, não à desigualdade social que gera violência, não à fuga dos compromissos, não ao pessimismo estéril, não ao mundanismo espiritual, não às guerras entre nós. Não nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Não deixemos que nos roubem o ideal de amor fraterno. Eis o que significa ser missionário num mundo globalizado, consumista e secularizado. Não vos deixem. Não vos deixem, lembra lá os 10 mandamentos, né? Entre tantos sims, a ruptura do não. Construir um novo modelo, uma nova sociedade, um novo projeto, um novo ideal. Para isso, a gente tem que romper o modelo que nos apresenta, o modelo que a gente está vivendo. Evangelho Gaudium é sobre evangelização nesse tempo contemporâneo. Você viu quantas coisas bonitas o Papa Francisco falou? E um convite para vocês depois ler o Evangelho Gaudium, tá bom? Terminando o nosso curso hoje, eu vou postar para vocês um vídeo da Verbo Filmes, que em 25 minutos, no máximo 30, ele dá uma visão geral do Evangelho Gaudium, tá bom? Aí eu posto para vocês verem. Podemos e outra pessoa para ler para a gente. Pode ler, pode Lá, ler. não consigo. Quem vai ler? Pode ler. Então vamos lá, consequência. No mundo contemporâneo, são inúmeros rostos marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela opressão, pela violência, pelas torturas e a prisão, pela guerra, pela privação da liberdade e da dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária e pela falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Lá nos anos de 79, em Puebla, o rosto de Jesus ganha rosto coloquial do ancião, do pobre, do negro, do índio, da criança, do trabalhador. O Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, traz novamente esses rostos marcados pela opressão, pela miséria, fruto dessa injustiça social. E hoje, né, no nosso encontro, vocês vão dar voz e vez para algumas categorias. Entre tantas categorias, a gente teve que limitar o índio, o negro e o pobre. Tá? Então, eu estou ansioso para ouvir vocês. Tá? Podemos? Quem pode ler? Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. Os povos indígenas, os negros, os nômades, os idosos, aos que sofrem formas de tráfico,
as mulheres que padecem situações absurdas de violência e maus tratos, os menores em situação de risco, os deficientes, os nascituros, os mais indefensos de todos. Há que afirmar sin rodeos que existe um vínculo indissolúvel entre a fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. A Igreja se propõe a trabalhar na construção de uma cultura do encontro. Isso implica não se fechar na própria comunidade, na própria instituição parroquial ou diocesana, no grupo de amigos, na própria religião, em si mesmo. Seguimento. Uma espiritualidade encarnada. Uma espiritualidade encarnada caracteriza-se pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. É preciso discernir e rejeitar. É preciso discernir e rejeitar a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, que dificilmente se coaduna com as exigências da caridade, com a lógica da encarnação. Novo milênio inuente. Então, esse documento, né, Novo Milênio Iminente, foi ocasião do ano 2000. Então, o Papa, ele lançou esse documento. Né? Ano 2000, quem que era o Papa mesmo, gente? Me ajuda a lembrar. Bento XVI? 16. Olá. 2000? Ou era João Paulo? 2000. Nossa, quando foi a mudança? Quem tem acesso aí a computador, pede ajuda. Eu tenho a resposta, mas eu não vou dar, não. Não é o João Paulo? Eu também acho. Eu achei. São Paulo. São Paulo é de 78 São Paulo. a 2005. Eu não tenho a data certa. E, obrigado, Kátia. Então, Dom Paulo. João Paulo II, que agora foi canonizado. Falecido em 2005. Isso. Novo Evangelho Anunciante, que foi a preparação para o ano 2000. A gente, enquanto igreja, a gente estudou cada ano, em preparação, um evangelho. 96 foi Marcos, 97 foi, se eu não me engano, foi Lucas, 98 foi Mateus e 99 foi João. Eu acho que desculpa, acho que eu falei em 96, mas acho que foi em 90. Eu não tenho, acho que foi isso. Acho que foi isso mesmo. Aí a gente teve todo um ano 2000 uma série de fatos e comemorações na igreja. E também teve o milenarismo doentio, que diz que o mundo ia acabar e houve muito suicídio. Não sei se vocês se lembram disso. Como é que é? Existe uma corrente dentro da escatologia que é o milenarista. Essa corrente, ela é muito, às vezes, fundamentalista e fechada. Então, muitas dessas seitas teve suicídios coletivos, porque falavam que o tempo não passa de 2000. Então, quando teve a mudança do milênio, teve muitas coisas caóticas, né? Muito suicídio. No 2000, a mesma coisa. Quando chegar no 3000, vai ter de novo. Porque são grupos que vão surgindo e são muito essa ideia milenarista. Aqui é uma corrente. Podemos?
E aí o Papa Francisco, né, com seu olhar, e a gente viu os três slides, né, inspirados sobre a Evangelho Gaudium, né, a alegria da evangelização, a alegria do Evangelho nesse tempo contemporâneo que a gente vive. Papa Francisco, esse foi a capa de uma vida pastoral, por uma igreja aberta, acolhedora e inclusiva. E lançando o olhar dessa pedagogia do encontro, desse olhar do encontro, dessa dimensão e espiritualidade do encontro, ele fala de uma igreja em saída, de uma igreja que constrói pontes. E a nossa ponte, a nossa igreja e a nossa saída dentro de categorias. E a gente vai olhar a primeira categoria. Podemos. Mas para a gente poder olhar essas categorias que a gente vai olhar, do índio, do negro e do pobre, a gente tem que olhar um pouquinho para esse olhar antropológico. O que é antropologia? Quem pode ler para a gente? Tem coragem? Quem pode ler? Eu não leio, professor, que eu não enxergo nada. Essa letra é muito pequenininha, não consigo enxergar nada. Deixa eu tentar aqui, vai. O meu celular também não é muito grande, mas está vendo. Peraí, deixa eu ver. Do grego, antropos, homem, mais logos, tratado, mais ia, estudo. Das raças e variedades humanas, história natural do homem, enquanto um ser animal, racional, social e político. Ai, ó, já saiu aqui, deixa eu ver. A antropologia teológica é a disciplina da teologia que reflete sobre o ser humano à luz da revelação e da fé, tendo como base a Bíblia, a tradição da Igreja, o magistério eclesiástico e a contribuição dos pensadores cristãos. A antropologia teológica estuda o ser humano, antropos, tendo como referência fundamental Deus, Theos. Ai, a última parte. Saiu aqui, meu Deus do céu. A antropologia filosófica tem como objetivo de estudo a origem, a natureza e o destino do homem, bem como o seu lugar no universo. Ai, acho que deu. Então, a antropologia, ela nasce querendo refletir sobre o ser humano, sobre o local, sobre sua origem, sobre suas possibilidades. E aí eu trouxe dois olhares. Um olhar dentro da teologia, que ele é visto sobre a luz da revelação e da fé, e um olhar sobre a filosofia, como um objeto que estuda sua origem, natureza e destino. Então, a gente vai fazer antropologia filosófica? Não, a gente vai fazer teológica. Né? Mas é sempre bom se posicionar, estudando a racionalidade, as especulações, as interpretações, as semânticas sobre o ser humano. Então, hoje a gente vai fazer um estudo antropológico, a partir de 3 categorias: o índio, o negro e o pobre. Tá? Podemos? E aí começa, e eu peguei uma imagem só de índios. Tá? Então, eu passo a palavra para o grupo que pensou, idealizou, projetou, estudou o índio. André? A palavra está com você. Eu, Kátia. Oi, André, deixa eu te falar. A Paula me falou que precisaria sair antes, e se a gente não poderia começar com o grupo dela.
Então podemos. Poderia ser. O grupo da Não, Paula sem problema. é dos pobres. Então pode ser, sem Pode problema. Pode ser, Paula? Pode, são dois pobres, não são? São. Então a gente faz, esse da Paula primeiro, aí depois a gente volta pro índio, negro e volta pro pobre de novo, tá bom? E a gente fecha. Tá, obrigada, André, obrigada. E é isso, desculpa, não sabia. Já pode? Pode falar. Bom, eu vou dar início e depois a Abel vai concluir, tá bom? É impressionante como os filmes são tão atuais. A igreja sendo perseguida desde a época de Jesus. Os empresários poderosos Paula, tirando desculpa. Paula, só um minutinho. Eu vou pedir para pôr na transparência a última imagem, que é do pobre. Tá. Que está a imagem do índio. Quem está no controle? Pavanello, Kátia, mais um. Isso, ampliando o pobre. Pode voltar um pouco, volta. Isso, essa cena aqui é tão atual, infelizmente. Desculpa, Paula. Imagina. Volta tudo? Você pode recomeçar? Posso. É impressionante como os filmes são tão atuais. A igreja sendo perseguida desde a época de Jesus. Os empresários poderosos tirando do caminho tudo e todos que atrapalham seus interesses. Na Revolução Industrial, os homens foram demitidos porque o salário era maior que o salário das mulheres. Nesse período, vimos a exploração infantil, mulheres também sendo exploradas, inclusive sexualmente. Os índios sendo torturados, escravizados e expulsos de sua própria terra. A parte boa, que poderia ser melhor, é que sempre existe alguém empenhado na causa em favor dos menos favorecidos. Nos dias de hoje, temos como exemplo o padre Júlio Lancelotti e a Missão Belém. Não podemos deixar de lembrar da irmã Dorothy Steng, assassinada no Pará em 2005 por defender os pequenos agricultores. Isso incomodou os exploradores da floresta amazônica, que com certeza tinham o apoio de pessoas influentes. O governo não tem interesse em educar os jovens das pequenas cidades, pelo contrário, o governo não quer que eles tenham voz. Nas cidades pequenas, roças, os mais fracos são pressionados pelos poderosos a venderem suas terras a preço de banana. O Brasil é conhecido como um grande produtor de soja e de vários produtos, porém, à custa de maracutaia. O governo apoia, o cartório libera os documentos necessários, enfim, a exportação acontece na mais perfeita ordem. E o pobre, o empregado, o assalariado, como ficam? Cada dia que passa com menos, porque o salário não acompanha a inflação. O governo se faz de bom, dando Bolsa Família, Vale Gás. Para ele, quanto mais dependentes, melhor. Agora a Bel vai concluir, tá? Paula, antes da conclusão, parabéns! Olha, se fosse um doutorado, estava aprovada. Não, mas não, só para se você precisar sair, eu não podia deixar de falar isso. Obrigada. Nosso grupo foi perfeito mesmo. Elas arrasaram mesmo. A Bel vai concluir. Obrigada. Cadê a Bel? Que isso, Paula? Boa noite, gente. Obrigada, viu? O professor, é assim, eu assisti o filme, eu fui mais naquele lá, do Oscar Romero, né? E eu assisti o filme, assim, é tudo isso já que ela já passou, né? Os pobres, porque, assim, pelo que eu vi, assim, tinha uma eleição lá no filme, né? Eu vi, tinha uma eleição, aí o que acontecia? Eles não fecharam as estradas, não deixaram o povo, colocaram fogo no ônibus para as pessoas não poderem votar, porque, assim, da forma que eles votavam, era um direito a mais que eles tinham. Então, eles queriam cortar tudo que o pobre já tinha, né? E, assim, o filme, assim, é muito triste, né? Eu gostei do filme, mas no final ele é padre, né? E ele é assassinado na hora da missa ali, com o corpo de Cristo elevado. Oi, ele assim, é bispo. Isso, é o bispo, né? O Dom Romero, Ele né? é bispo. Isso. Aí ele é bispo, ele lutou bastante, ele enfrentou a igreja, eu vi que
eles pegaram os pobres, deixaram os pobres refém na igreja, ele foi assim, bateu de frente para poder livrar eles de lá, e foi uma hora que, assim, comoveu muito, que eles entraram dentro da igreja, aí acabaram com tudo, né, atiraram, e o corpo de Cristo caiu assim no chão, e aí de repente ele foi lá e catou as partículas, que falam nas partículas, né, para não deixar, assim, uma coisa assim que é atual também, porque hoje acontece isso, né, com os pobres são muito discriminados, né, e assim, cada vez mais está aí lutando, e há muitos anos, que pelo que eu entendi, acho que foi de 1977, alguma coisa assim, e até hoje está essa luta aí, né, com os pobres, né, para poder, e a igreja tentando defender, no caso do padre, né, do Júlio Lancelotti, né, e é isso, né, então, assim, dá para entender, é que assim, a gente assiste, a gente entende, só que na hora de resumir, de passar, a gente tem dificuldade, entendeu? Mas é isso. Calma, vocês são hipercompetentes. Gente, eu não ia oferecer um trabalho que seria impossível. Às vezes, assim, às vezes eu passo uma lição para os alunos e falo assim, eu não sou capaz. E quando eles veem um produto final, falam, eu sou capaz. É só dar um empurrãozinho e ser chato de vez em quando, porque dá certo. Gente, Isabel e Márcia, né? Maria Yolanda. Paula. Isso, Yolanda. Parabéns para vocês. O grupo Fala, Kátia. As duas, Isabel, Geoara, Paula, Maria Yolanda e a Marilene. Isso mesmo, certinho. Olha, esse é o grupo. Muito Parabéns. obrigado, gente. Mas depois eu vou comentar depois no final, tá bom? A Maria talvez vai precisar sair um pouco antes, mas depois você pega as gravações, tá bom? Tá bom, muito obrigada, gente. Boa noite, viu? E é isso. Boa noite. Eu só vou fazer um comentário de uma parte que ela falou da eleição no filme do Romero. Tem um outro filme que ele é muito mais forte, porque o pretexto lá de El Salvador é que estava tendo guerrilha, então estava atirando nas pessoas, e eles falaram assim, a gente enfrenta. Tanto que o padre, até então o padre Romero, ele ficou dentro do carro, e aí fizeram ele andar junto com o povo. Mas tem um filme, na hora da votação, para eles não votarem, eles cortaram a mão dos homens. O filme chama Diamantes de Sangue. Aconteceu na África. E outro filme terrível também, que é a história de um massacre em Ruanda. Hotel Ruanda e outro tiro em Ruanda. É um filme forte, mas é forte mesmo, tá? Não é fraco, não. Tem que ter um estômago para poder assistir. Sangue é maravilhoso. É violento, mas é muito bom. É violento. Mas o de Hotel, a história da guerra civil de Ruanda é muito triste. São guerras civis entre dois grupos de Ruanda mesmo, chamado Hotel Ruanda e outro tiro em Ruanda. São dois filmes que trabalham essa guerra civil de Ruanda, na África. Vamos voltar agora, o primeiro a sofrer na nossa história, os índios. Mais um. Isso. Tá com a palavra, gente. Vanessa, começa? É só o nosso grupo, Kátia, sobre índios? Isso, índio é só um de vocês. Porque a gente juntou, né? Isso, exatamente. Primeiramente, eu vi um videozinho de uma índia que falava sobre como era. Ela falava que lá na selva, como que era a vida, né? Vou comentar um pouquinho, que eu achei interessante a forma que ela falou, né? Que lá o rio oferecia água, peixe, a rocha oferecia os instrumentos de trabalho para cortar as árvores mais grossas. Aí ela falou assim, de quando Vilas Boas apareceu lá, em contato com os índios, que alguns confiaram nele, né? E se aproximaram, e outros não, porque tinha medo de se aproximar dos brancos, porque os ancestrais, né, os mais antigos, falavam que os brancos queriam matar todos os índios.
Então, por causa disso, ficou aqueles que tinham medo. Eles chamam de isolados. Mas ela falava assim também que ela acreditava que, com o passar dos tempos, eles iam, por causa desses índios que já teve contato com os brancos, que ia tendo contato com eles, ia dando mais, como dizer as que ela dizia? Eles iam, com o tempo, passar a acreditar mais na civilização moderna e ia parar de ter esses índios isolados, né? Ela falava assim. E, deixa eu ver. Eu vi também um documentário que neles, que lá eles falaram que tinha, na época, os índios foram escravizados também. Teve algumas tribos que foram escravizadas. E agora eu vou ler um pedacinho aqui do que eu imprimi, um pouquinho só. Os índios no Brasil. Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América, havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico, ao qual pertencia Tupi-Guarani, região do litoral, Macro-G ou Japuís, região do Planalto Central, Aruaques ou Aruaque, Amazonas, e Caraibas ou Caribe, Amazonas. Atualmente, calcula-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias indígenas e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Tribo Xangu. A sociedade indígena na época da chegada dos portugueses. O primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Sabemos muito sobre os índios que viviam naquela época, graças à carta de Pero Vaz da Caminha, escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da cultura do milho, mandioca, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Essa cultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara, derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, porco do mato e capivara. Não conhecia o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de Caminha é revelado que os índios se espantavam ao entrar em contato pela primeira vez com a galinha. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer aliança contra os inimigos comuns. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza,
Vale lembrar que índios respeitam muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Desta maneira, construíam canoas, arcos e flechas e suas habitações, oca. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas, utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais servia para fazer roupas ou enfeite para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pintura no corpo. Como vivem os índios hoje? No Brasil, vive atualmente 740 mil índios. Em 19 de abril, celebra o Dia do Índio. Vou pular essa parte. Deixa eu não preciso. Você que está acostumado a pensar que os índios vivem na floresta, já os imaginou morando no meio do sertão ou na beira da praia? Pois saiba que isso é comum, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, a maioria dos 740 mil indígenas encontrados hoje no Brasil habita regiões de florestas em terras destinadas pelo governo a eles. Muitas dessas terras ficam no estado da Amazonas, mas também existem grupos indígenas nos outros estados da região Norte e região Centro-Oeste, além Nordeste e Sudeste. Nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seus próprios alimentos. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Até aí, nada diferente dos indígenas que vivem por aqui há 500 anos. Mas saiba que, neste tempo, muitas coisas mudou. Os índios não podiam ter vivido em contato com o homem branco por 5 séculos e continuarem exatamente da mesma forma, explica o antropólogo João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional da Universidade Federal Rio de Janeiro. Quer um exemplo? É muito difícil encontrar hoje índios sem roupas em uma aldeia. Mistureba. Os índios atuais observam diversas práticas que não pertenciam à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura, explica João Pacheco. É natural que a primeira reação do ser humano ao ver as tradições de outro povo seja a curiosidade e não a hostilidade. Os indígenas têm a possibilidade de praticar as duas culturas, sem se tornarem menos índios por causa disso. Quer ver como é possível? Quando alguém fica doente em uma aldeia, a pessoa é tratada ali mesmo. Isso porque os índios têm muitos conhecimentos para utilizar erva e plantas no tratamento das moléstias. Além disso, existe o pajé, um curandeiro responsável por cuidar dos doentes. Mas quando o caso é grave e não pode ser resolvido dentro da aldeia, o jeito é levar o doente a um hospital. Nas cidades,
Agora que você já conhece esse mistura cultural, não vai se surpreender tanto ao descobrir que os índios chegaram às grandes cidades. Em lugares como Manaus e São Paulo, eles têm movimentos organizados, como João Pacheco de Oliveira. Assim, consegue manter uma vida coletiva de cooperação e promover encontros em que mantém suas atividades rituais. Depois de saber de tudo isso, dá para ver que pessoas de diferentes culturas podem conviver em harmonia e aprender uns com os outros. Conviver com índios seria uma experiência maravilhosa para qualquer criança. Eles têm muito a contar e ensinar, garante João Pacheco de Oliveira. De fato, quem aí não gostaria de ter um amigo indígena? É isso. Que tinha várias coisas, mas eu peguei essa. Tá bom? Obrigado, Ivani. Continua o grupo. Por nada. A Ana? Mônica, você continua. Agora dividiu. Mônica dá continuidade. Mônica, cadê você? Quero entrar. Ai, Jesus, tá muito difícil aqui. Eu sou atrapalhada com essas coisas aqui. Boa noite. A exploração das terras indígenas. Se bem que hoje em dia o índio se misturou tanto com os brancos que eles ficaram gananciosos. Que tem muito índio agora que está vendendo as suas terras, né? Para exploração indígena. Ouro, gado, enfim, ó. Estão acabando com a terra, com o Amazonas. E eu fiz por cima. E o que é que é? Estão acabando com o Amazonas. E está saindo na televisão direto e reto a exploração do garimpo, que estão destruindo as terras, que estão matando os índios por causa disso. Crianças indígenas também estão sendo assassinadas, estupradas, né, também. Várias outras coisas. O que eu fiz assim, o que deu tempo de fazer foi isso. Que eu estou bestalhada. O que estão fazendo lá com o Amazonas e com os índios são gananciosos, gente. Índio não era assim. Como diz a música da Baby Consuelo, o índio respeitava a natureza, ele respeita a mãe natureza. Mas por influência do homem branco, o índio Mônica, ainda a exploração do índio ainda é menor, são alguns resquícios, mas não é a totalidade. Mas tem esse problema também. Como diz a dona Ivani disse, aonde que índio usava roupa? Agora ele está usando. Aonde que índio tinha diabetes, gente? Isso é coisa do homem branco. Onde que índio era alcoólatra? Isso é coisa do homem branco. Olha o que está acontecendo, olha o que nós estamos fazendo com os nossos índios. Então, para complementar um pouquinho da Mônica, né? Realmente, os índios hoje, eles acabaram deixando de ser aquela tradição, né? O que eles fizeram no começo. Mas a gente pode pensar que esse desrespeito, essa perda da identidade, ela já virou crônica. Porque desde lá dos primórdios do nosso descobrimento, existe essa exploração, existe essa perda de identidade, e infelizmente eles foram se adequando, ao invés deles conseguirem trazer essa coisa boa, né, de contato com a natureza, infelizmente eles acabaram indo para o lado, vamos dizer que do homem branco. E aí pensando nisso, falando um pouquinho de história, né, que eu fui pesquisando pela CNBB, em 1995, já começava uma conversa sobre a Igreja Católica, ela está pedindo perdão para os negros e para os índios por tudo que aconteceu durante a colonização. Quando o Brasil fez os 500 anos em 2000, a CNBB oficialmente pediu perdão
durante essa missa de comemoração a 500 anos de Brasil, pediu perdão a todos os índios e aos negros que foram prejudicados nesses 500 anos de descobrimento do Brasil. Aí já em consequência, já em contrapartida também, a nossa campanha da Fraternidade de 2002, ela foi lançada com o tema Povos Indígenas por uma Terra Sem Males. Então, o objetivo era inspirar para uma aliança civilizatória, para fazer surgir e acontecer novas formas de economia, convivência social e também da espiritualidade. Aí, pensando um pouquinho mais, a gente vai vendo que vão acontecendo várias coisas durante todo o período, e em 2015, o Papa Francisco, ele também oficialmente pede perdão, mais uma vez, por tudo acontecido, não só no Brasil, mas em toda a América Latina durante o período de colonização. E aí ele fala, também quero que nos lembremos dos milhares de padres, poder da cruz, tudo que foi passado todas as pessoas que morreram durante esse processo de colonização. Ana? Eu? Posso continuar? Por favor. E eu foquei, a gente dividiu um pouquinho, né? Cada uma pegou um tema. Eita, cadê minha cola? Eu foquei principalmente na questão do Sínodo da Amazônia, que foi uma manifestação, óbvio, que aconteceu, só para quem não sabe, aconteceu com a união de 250 bispos, mas além de pessoas de outras religiões, não somente católicos, e pessoas do ambiente acadêmico, de cientistas, e foi realizado em outubro de 2019. E foi um grande marco em relação à questão da divulgação da condição da Amazônia. Dentre os assuntos, a questão dos povos indígenas, né? Aliás, são vários povos lá, né? Que na Amazônia, eu preciso da minha colinha, eles falam, né? Indígenas, mestiços, ribeirinhos, camponeses, quilombolas, afrodescendentes e comunidades tradicionais. Mas o sínodo, eu vou pegar uma reportagem que foi do Dom Erwin Kaufler, que é bispo emérito do Xingu. Ele é um austríaco que foi naturalizado brasileiro em 1978. E ele argumenta que a igreja sempre defendeu, sempre veio a crítica no Sínodo da Amazônia. A gente teve muitas reportagens das críticas da igreja em relação aos povos indígenas, né? E ele fala que a igreja sempre defendeu os direitos dos povos indígenas. O Sínodo da Amazônia colocou os indígenas no foco das atenções. E não deixa de mencionar a questão do governo atual, que está aumentando a exportação de madeira em detrimento da própria sobrevivência dos povos que estão na Amazônia. Eles podem não sobreviver culturalmente e fisicamente, então tem os dois aspectos, tanto de sobrevivência propriamente dita, de comida, né, de educação, mas a questão da cultura. O direito de viver dos povos indígenas na Amazônia, inclusive, é diferente dos povos indígenas urbanos. Eles distinguem essas duas, vamos dizer, comunidades indígenas, né? E que o respeito ao meio ambiente é fundamental, que eles não conseguiriam sobreviver em um deserto. Os povos isolados, que a Ivani já mencionou, inclusive, são comunidades indígenas que optaram por se afastar e fugir, entre aspas, do meio da civilização, justamente pela agressão que eles sobreviveram, pelos traumas que eles sofreram, e foi um isolamento voluntário, é esse o termo que eles chamam. A igreja... Então, em 1973, também a Ivani comentou, foi criado o Conselho Indigenista Missionário, né, que já é um fruto, inclusive, do Vaticano II, né, da mudança da igreja em relação aos povos indígenas. E na década de 80, a luta para inserir os direitos indígenas... Os direitos
indígenas na Constituição, né? Na nossa Constituição, a gente tem 2 artigos que mencionam, inclusive, a questão não é do mapeamento, da demarcação das terras, que hoje o nosso ilustre governo está questionando, brigando, falando que tem, que não tem direito, que a Constituição é muito clara, né? É muito triste você ver eles querendo quebrar a nossa Constituição, porque a Constituição fala que o problema é esse, é responsabilidade dos governos estaduais a demarcação das terras, mas só uma parte fez a lição de casa. Uma boa parcela não tem ainda as terras demarcadas, né? Que fragiliza, então, a condição das comunidades indígenas. E em 2019, nós tivemos o Sino da Amazônia, né? E foi curioso, porque nós tivemos, falando da Amazônia em Roma, né? E isso também foi criticado pelo governo atual, porque eles falaram que era uma questão de... Ai, caraca. De quebra da nacionalidade, não, esqueci o termo. Da autonomia nacional, simplesmente porque eles estavam em Roma, mas o assunto era o concílio, o sínodo, ele tratou de questões não só indígenas, mas inclusive de questões internas da própria igreja dentro da área da Amazônia. E entendam que não era só Brasil, eram todos os países amazônicos. Então você tem Venezuela, Bolívia, etc, etc, né? Nesse processo, né, desde então do Concílio Vaticano II, a igreja sofreu muitas críticas porque ela não ficava limitada a converter, a civilizar, a amansar as comunidades indígenas. Na realidade, ela estava mudando e brigando pelos direitos dos povos indígenas, né? Ai, meu Deus. O bispo emérito do Xingu, ele fala que a situação atual é anti-indígena e desfavorável à Amazônia. E a culpa não é só do executivo. Ele chama atenção para a questão do legislativo. E eu acho muito interessante a gente refletir isso hoje, porque a gente está prestes a uma eleição, que a gente não pode pensar só no executivo, nos cargos principais, mas também no legislativo. O executivo não faz nada se não tiver o apoio do legislativo. E o nosso legislativo se vende facilmente, né? A questão ele menciona que a Transamazônica foi um projeto geopolítico no governo militar, mas que hoje, que viabilizou um aumento da disputa do território amazônico. Em 2018, a partir de 2018, é um programa econômico, antes era militar, geopolítico, e agora é um programa econômico, de favorecimento aos grandes latifúndios, principalmente da soja e da carne, e dos madeireiros, né? Que eles estão sendo abençoados uma vez que não tem fiscalização, né? Os órgãos de fiscalização federais estão comprometendo bastante a Amazônia, né? E eu só vou encerrar com uma frase da reportagem. A Unicef registra 522 grupos étnicos nativos da região. A Ivani falou sobre isso. São vítimas frequentes da pobreza, eles sofrem perigos que vão da aculturação e exclusão social à violência, que a gente falou. Só essa questão da violência, eu só gostaria de lembrar 2 personagens, Irmã Dorothy e Chico Mendes. Dona Bia? Obrigado, meninas. Dona Bia? Oi, Mônica. Deixa eu só dar umas pinceladas, umas coisas que eu lembrei aqui agora, rapidinho. Ninguém acha que depois de mais de 500 anos, só pedir desculpa é o suficiente? Com certeza não. Porque olha quanta gente morreu, olha quanta gente sofreu. Isso é absurdo. Só desculpa não é o suficiente. Ninguém está falando para não alfabetizar os índios. Ninguém está dizendo isso. Olha os índios norte-americanos. Eles frequentam escola como os brancos, eles frequentam faculdade como os brancos, eles frequentam os mesmos lugares que os brancos, mas na essência deles, eles não perderam.
É o exemplo a ser seguido, é coisa bonita, os índios norte-americanos. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, que nossos índios estão indo para o lado errado. Pega como exemplo os índios norte-americanos, que eles continuam sendo índios, na origem deles, mas tem cultura tudo direitinho, eles não perderam a essência, e os nossos estão perdendo, e a culpa é nossa. Nós estamos batendo na tecla. Vocês têm que ser igual a nós, vocês têm que ser igual a nós, vocês têm que ser igual a nós. Vocês querem um exemplo? Uma família, é uma mãe com 2 crianças, vende os produtos deles, ali na Faculdade de São Francisco, para quem quiser ver. Todo dia de manhã, a coitada está lá com as 2 crianças, com um paninho no chão, com arco, flecha, aqueles produtos que eles fazem, está ali, bem na lateral da Faculdade de São Francisco. Índio, em pleno centro da cidade, sofrendo, passa ali, alguém ajuda, dá uma coisinha, dá outra. Nesse frio, da onde veio essa mãe com esses 2 filhos que precisa fazer isso, gente? Olha o que nós estamos aprontando com os nossos índios. Tem dó. É isso, professor. Desculpa o nervosismo, mas eu não aguento ver essas coisas. Juro, que me irrita. Pode falar, Moni. Ana. Essa questão da educação Não me irrita ver é isso, a índio. questão do sínodo. Então, mas não é bem por aí. Nossos índios, eles estão frequentando as universidades brasileiras, sim, principalmente graças ao Enem, às questões das cotas. Então, eles estão tendo acesso às universidades, estão virando, tem grandes representantes, inclusive políticos. E a questão também é que, dessa questão da educação, o próprio Sínodo da Amazônia propôs até a criação de escolas bilíngues com a educação convencional e não convencional. É que a gente não conhece, a gente não está vendo isso, mas está acontecendo. Para mim, aquela FUNAI está lá de enfeite, viu? Que não está fazendo nada pelos índios. Quando aparece para dizer que índio está ameaçando o homem branco, que índio está com arco e flecha, com arma. Está contra o índio. Essa FUNAI tem que começar a funcionar para o índio. Infelizmente, a FUNAI é um órgão político, né? Então, hoje ele está muitas vezes na contramão do próprio índio. Esse é um problema. Mas tem o CIMI que está trabalhando ativamente com os povos indígenas. Pode falar, Vanessa. A maior questão política sobre os índios hoje é o arco temporal, né? A gente trabalhou isso um pouco lá na interpretação da Bíblia. Eu mandei até aí no grupo, quem quiser ajudar esse pessoal, o Frei Mateus é a pessoa que cuida disso aqui em São Paulo. E o marco temporal, para quem não sabe, é que os índios só podem tomar posse da terra que ele estava no dia 5 de outubro de 88. Ele não pode tomar posse de uma terra que ele estava anterior a essa data. Então, isso é o marco temporal que está sendo voltado no Congresso. É a maior questão do índio no Brasil hoje, né? Se isso passar, muitos índios vão ser despejados de onde eles estão. Então, é uma briga política muito grande que tem a respeito do índio hoje no Brasil. É isso que o Dom Irving Faulkner trata. Ana, desliga isso. Quando eu falei da questão da Constituição, eu estou tentando achar aqui. Pronto, quando eu falei da Constituição, era exatamente essa questão do marco temporal. Ana está dupla, dá para ouvir direito. Gente, eu sei que está acalorado nessa reflexão sobre índio, mas a gente tem que ir para outro grupo, tem mais dúvidas de grupo para apresentar ainda.
Podemos? A gente comenta, eu abro mais espaços. E no grupo também. Nessa semana aqui, antes de começar o outro módulo. Quem vai vir, Pavanelli, no outro módulo? O Sérgio. Ah, tá. Então, a gente tem, antes de começar a mudar o nome, né? Aí eu deixo mais uns 2, 3 dias para a gente conversar um pouquinho mais profundo, tá bom? Podemos ir para o negro, porque não fica ao tempo ruge. Legal. Quem que é o negro tem a palavra. Sou eu. Sou eu e o grupo da Márcia. Eu, a Rose, o Orlando, a Madeleine, Ercília, não é? E o Zé Carlos. Isso, Ercília e Zé Carlos, são esses, que a Yolanda, infelizmente, saiu, mas são esses. Então, bom, com Rosilene, combinamos que, ou seja, eu ia falar dos negros da parte da colônia, assim, e o grupo dela ia falar a parte mais recente, mais atual. Então, eu posso começar? A palavra está com vocês. Eu posso apresentar? Posso sugerir, só dá licencinha, Madeleine, André? Sim. Posso sugerir para a gente marcar um pouquinho mais o tempo, porque senão o último grupo pode não ter tempo. Como não entendi? Eu estou sugerindo para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com o tempo. Então, quando der 10 minutos, eu faço um sinalzinho, e quando fizer 15 minutos, eu dou outro sinalzinho. Tá bom? Vamos tentar? Tá bom, eu vou fazer, então, vou colocar a minha apresentação. Vamos tentar. Obrigada. Ai. Tá. Então, meu grupo é formado por Ercília, José Carlos, eu, a Madeleine, e o trabalho foi sobre os negros. Os temas que vou colocar nesta apresentação é a escravidão dos negros no Brasil na época da colônia, e vou falar brevemente sobre a situação atual dos negros através de exemplos y mencionar algunas personalidades importantes que lutaron contra o preconceito racial. Então, a escravidão dos negros no Brasil na época da colônia. Os colonizadores portugueses, ao princípio, usaram a mão de obra escrava dos indígenas, mas essa mão de obra foi diminuindo por causa das doenças que os indígenas sofreram e por extermínio também deles, quando houve conflitos entre os colonizadores e os indígenas. E quando a produção de açúcar se tornou o principal produto da economia colonial, precisavam maior quantidade de trabalhadores para a produção de açúcar. Então, os portugueses começaram a trazer os africanos, que é a mão de obra escrava negra. Os portugueses já tinham explorado e dominado o litoral africano, e então dessa parte começaram a trazer os escravos negros para o Brasil. Dessa forma, se estabeleceu o tráfico negreiro. Escravos africanos eram trazidos ao Brasil em embarcações denominadas de navios negreiros, em condições desumanas, e muitas dessas pessoas morriam no caminho. Esse tráfico negreiro durou séculos, e
o sea, forzó a las personas a salir de esos locales de origen para serem escravos em outras terras, longe de seu hábitat. Eu me coloco na situação deles e penso, nossa senhora, como é que a uma pessoa tirem de seu lugar a força, o levem a outro lugar e o façam escravo? É uma coisa muito triste. Durante o período da escravidão, foram trazidos aproximadamente, segundo os historiadores, 4 milhões de negros. A mão de obra escrava negra também foi utilizada em atividades da mineria e outras atividades agrícolas que tinham importância econômica nos séculos 16 a 19. A escravidão dos negros e também dos indígenas, principalmente agora que estou falando sobre os negros, foi justificada a escravidão pela situação econômica, pelo valor econômico, mas também a escravidão dos negros foi justificada pelo discurso religioso cristão, que definiam que a experiencia de escravizar era un tipo de castigo que aproximaba a los negros do cristianismo. O sea, que los escravos, para serem salvos, tenían que pasar por esa experiencia de ser escravos. Para mí, esa parte da historia da escravidão na época da colônia, na qual participou a Igreja Católica, é um período oscuro da igreja e que, bom, o sea, como estão falando, a igreja pediu perdão, todas essas histórias, mas isso que aconteceu ainda tem impacto, consequências nas pessoas atualmente. Tem pessoas que falam, eu não sou católico, eu não quero saber nada do cristianismo, porque olha o que fizeram nessa época, como maltrataram os negros, escravizaram os indígenas, os negros. O régimen de trabalho dos negros era exaustivo e desumano. Essas longas horas de trabalho, segundo os historiadores, 20 horas por dia, os submetiam a uma situação extrema de vida que acurtava o tempo de vida das pessoas, além de que eram mantidos em situações precárias, mal alimentados e eram vítimas de diferentes tipos de violência. Essa exploração abusiva dos negros gerou rebeliões, fugas e formação de quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugitivos. Um personagem importante dessa comunidade dos quilombos é Zumbi dos Palmares, que viveu entre 1655 e 1695. Zumbi dos Palmares, o Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares, uma comunidade formada por 30.000 negros. Zumbi defendeu a sua comunidade dos capitães que queriam destruir essas comunidades para ter de volta os escravos fugitivos. Zumbi foi capturado, morto e degolado. Sua cabeça foi exposta em uma praça pública para servir de exemplo para que outros escravos não tentem fugir de seus donos. O Dia da Consciência Negra é o dia do assassinato do Zumbi. Ai, caramba. Não consigo olhar aqui. O Dia da Consciência Negra é o dia do assassinato do Zumbi. Ele foi assassinado
no dia 20 de novembro de 1695. Então, por isso, cada 20 de novembro se celebra o Dia da Consciência Negra. Madalena, desculpa, sua tela tá O Brasil baixa. foi um dos países, o último país em abolir a escravidão nas Américas. Essa abolição ocorreu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea. Essa abolição da escravidão foi produto de movimentos abolicionistas e dos escravos que realizavam fugas em massa e também organizavam revoltas contra seus donos. Mas mesmo tendo conseguido a liberdade, os escravos negros, eles continuaram sofrendo os preconceitos e a falta de oportunidades. Agora eu vou falar brevemente sobre a situação dos negros na atualidade. Ainda hoje, atualmente, se observam na sociedade as marcas profundas que deixaram a situação da escravidão, como o racismo. Um exemplo é a morte de George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, em 25 de maio de 2020. George Floyd foi morto por um policial. Ele pisou, colocou o joelho na cabeça dele e o matou. Ele morreu por asfixia. Essa situação brutal causou a revolta de milhares de pessoas nos Estados Unidos e no mundo. As pessoas saíram em marcha protestando por essa ação contra o racismo, contra o preconceito, contra essa segregação das pessoas. Outro exemplo é que em março de 2020, Madalena Santiago Silva foi resgatada de uma situação semelhante à escravidão. Ela era empregada doméstica há 54 anos. E a Madalena, quando a jornalista a entrevistou, ela nem queria colocar as mãos na jornalista. Ela chorava e falava que a mão dela ia ficar feio na mão branca. É uma coisa triste que na atualidade continue acontecendo isso, que a pessoa se sinta humilhada, ou seja, sentindo-se de uma pessoa menor que outra. Depois, outro exemplo de racismo se observa com os esportistas negros, nos jogos de futebol, por exemplo. Agora, último, aconteceu que na Copa Sul-Americana de Futebol, no jogo do Boca Juniors com o Corinthians, os torcedores do Boca Juniors realizaram gestos racistas, imitando a macacos em direção aos corintianos. Todas essas situações são uma agressão hacia as pessoas negras. Agora eu vou falar de algumas personalidades negras. A Carolina Maria de Jesus é uma escritora brasileira que, pelo amor à escrita, venceu as dificuldades do racismo e da pobreza. Apesar de ser moradora de favela, de ser mãe solteira, empregada doméstica, catadora de papel e ter pouca instrução, pouca educação, ela escreveu sobre a discriminação racial e sobre a desigualdade social no Brasil na década de 40.
Ela escreveu vários livros, mas os livros mais importantes são Quarto de Despejo, que trata da realidade cruel da vida da pessoa na favela. E outro livro é Diário de Vitita, é uma autobiografia dela, que trata das dificuldades e esforços para vencer a discriminação racial, o preconceito, a pobreza e as necessidades materiais. Outra personalidade negra importante é Martin Luther King. Martin Luther King lutou pelos direitos civis dos negros em Estados Unidos. Ele era um ativista no movimento negro, mas também pastor da Igreja Batista. Martin Luther King lutou pelo direito ao voto, pelo fim da segregação da população negra e pelos direitos civis dos negros, que nessa época eles não tinham. Martin Luther King era adepto ao ativismo pacífico, que era influenciado pelas ideias de Gandhi. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964 pela luta contra a discriminação racial. E morreu aos 39 anos, assassinado em abril de 1968. Existem várias histórias sobre a morte ou assassinato de Luther King. Um deles é que diz que o governo americano mandou matar. E, para terminar, uma personalidade negra muito importante é Nelson Mandela. Ele foi presidente de África do Sul entre 1994 e 1999. Foi um líder político que foi conhecido pela liderança e luta contra o apartheid. O apartheid é um sistema de segregação racial que foi imposto em África do Sul. Essa segregação racial significa separar as pessoas pela raça, e a pior parte a tinham os negros. Eles não tinham acesso a boas escolas, a bons serviços de saúde. Todo o pior era para os negros e da melhor qualidade era para os brancos. Então, é uma situação pela qual Nelson Mandela lutou. Por essa situação, ele foi preso político, e a justificativa para tomá-lo preso foi que diziam que ele era um incentivador de movimentos revolucionários. Foi condenado à prisão perpétua pelos crimes de conspiração e ajudar a outros países a invadir África do Sul. Mas, felizmente, ele foi libertado em 1990, depois de 27 anos de prisão, devido a uma forte campanha internacional liderada pelo Congresso Nacional Africano. Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e a Organização das Nações Unidas concedió-le, o sea, ele definiu o dia 18 de julho como Dia Internacional de Nelson Mandela pela luta contra o apartheid. Algumas frases importantes de Nelson Mandela que eu coloquei aqui e gostaria de ler são estas. A primeira: lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e conseguir realizar, mas se for preciso,
é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Outra frase que eu gosto é: ninguém nasce odiando a outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. É essa a apresentação. Obrigada. Obrigado, Madeleine. Madeleine, depois você posta para a gente os slides, tá bom? Tá bom, professor. Para a gente poder ler, estudar. Obrigado. Obrigada. Por fim, os pobres novamente, aí eu faço um amarro. É o grupo da Márcia, né, Márcia? José Orlando? Não, o nosso grupo é o dos negros, junto com a Madeleine. É que a Madeleine falou uma parte, ainda ficou um pouco das vozes proféticas lá atrás para falar, e também tinha que falar um pouco mais dessa parte atual, né? Então, não sei se eu posso falar um pouquinho, ou se já foi o tempo, vai outro grupo. Eu acho que, como já foi o tempo, o que eu vou te pedir, Márcia? Grava um áudio e põe no grupo. Ah, tá bom. Pode ser? Pode. E aí você partilha. O que você pesquisou não se perde. A gente ganha. Tá bom? Terminando o curso, eu já abro o espaço para todo mundo publicar. Acho que já está aberto já, que eu não fechei. Tá? Mas se não, eu já abro já e já estou postando algumas coisas para vocês verem. Tá bom, então. Ok, obrigada. Pobre, para a gente ter... André, tem mais um grupo que seria o André, a Tereza, o Joselito e a Shirley. Só que o André e a Tereza não estão, por problemas particulares de trabalho, não estão participando. E a Shirley saiu agora há pouco da aula, e o Joselito está entrando e saindo. A internet dele está instável. Então, o que eu vou pedir? Para fazer a mesma coisa. Eles falam um pouco depois, a gente vai abrir o grupo para eles compartilhar a pesquisa dele. Pode ser? Isso, é o jeito, porque a Shirley não está e o Joselito está caindo. Então, eles não vão falar. É os pobres também, né? Kátia, é os pobres também, não é? Isso. Então, vamos fazer assim, eu faço o fechamento e a gente já faz o encerramento do módulo, aí terminando eu já abro o grupo poder publicar, tá bom? Gente, eu vou mostrar um... Opa, eu não estou me revelando. Tem esse livro do Itebra. Itebra é o instituto que eu trabalhava na região Brasilândia. Infelizmente, por questões conjunturais, ele foi desfalecendo, foi para a UTI e acabou morrendo, infelizmente, na nossa região. Tá? Mas ele, o fruto do Itebra e seus frutos, é eu e um monte de gente que foi para a faculdade de teologia, se formou, e o Itebra, ele tem publicações próprias. Uma das publicações próprias é o livro de antropologia. Esse livro a Paulus ainda não publicou, mas espero um dia que publique. Tá? Chama-se Somos Gente Nova. E eu queria começar essa conclusão lendo só uma parte. Descobrir os rostos do homem e da mulher em nosso continente. Suas origens, suas histórias, suas dores, suas lutas, e aí a persistência do homem velho e o germe do homem nu. Afirmar que a pessoa humana é todo uno, sem divisão, assumindo assim sua condição por Jesus, Verbo encarnado e ressuscitado. Mostrar que a pessoa se faz em relações consigo mesma, com o mundo e com os outros e com Deus.
Repetir que estamos inseridos num mundo que traz a marca do mal e do pecado. Proclamar que a graça de Deus é maior do que o pecado, sabendo que somos livres para acolhê-la ou rejeitá-la. Acreditar que podemos ser gente nova vivendo a união e semente de uma nova nação. Esperar que essa reflexão sobre a pessoa nos fortaleça na solidariedade como irmãos, no serviço ao mundo e na contemplação do sentido de tudo que é Deus. Então, nesse sentido de tudo que é Deus, a gente olhou o índio, o negro e o pobre, que requer nosso olhar, que requer nosso cuidado, que requer nossa atenção. De modo especial, eu quero bater palma para vocês, que compartilharam, que estudaram, que buscaram informações. Isso que é o processo de conhecimento. Conhecimento não vem pelas aulas, né? Eu vou falar um termo que eu falo para meus alunos. Desculpe a expressão, mas eu falo muito para meus alunos. Conhecimento não vem pela bunda. No sentido de sentar a cadeira e ficar anotando. Conhecimento vem pela pesquisa, e vocês fizeram pesquisa. Parabéns. Não é só ficando ouvindo o professor, ou o assessor, ou aquele que veio dar palestra. Conhecimento não vem pela bunda. Quer dizer, não é ficar sentado escutando que vem conhecimento. É pela busca, é pela procura, é pelo discernimento, pela interpretação, é dando voz. E, parabéns. E tudo que vocês falaram fez se apoiar em teorias e trouxeram os nomes dessas pessoas. E seus escritos não deixam essas pessoas morrerem e nem sua história, isso é pesquisa. Então, parabéns para vocês, gente. Parabéns de coração. Tá? Então, eu não canso de dizer que vocês buscam, que sonham e projetam uma formação contínua, uma formação autêntica, uma formação cidadã, humanística. Parabéns. Como eu peguei esse livro de apoio, né, para a minha fala, eu vou ler uma outra coisa, tá? Eu até separei aqui. A história de dominação da América Latina, como a gente começou falando da América Latina, gerou uma situação desumana para milhares de homens e mulheres ao longo destes 500 anos. A vontade de ter e de poder de alguns tem significado a coisificação de muitos e o sacrifício de vidas humanas. Coisificação. Hoje a gente virou objeto, né? Como o Papa Francisco, ele não fala de coisificação, ele fala da cultura do descartável. A gente descarta, sabe? Copo, toma água, descarta, pega outro copo, descarta, pega outro copo, descarta. E cria esse desequilíbrio ecológico. A pobreza, essa massificação, é um desequilíbrio ecológico, como já apontava Leonardo Boff há muito tempo antes de Francisco. A dominação dos nativos e negros foi justificada por falsas ideias, teologias e antropologias que ocultavam os verdadeiros motivos da dominação, que são a ganância e o poder. Em nome do Evangelho, houve missionários, como Bartolomeu de Las Casas, Antônio Vieira, que levantaram suas vozes contra a dominação em favor da vida. Hoje, os pobres, desde sempre oprimidos, excluídos, se organizam como sujeitos históricos. Irrupção dos pobres. Eles são sinais de esperança. Eles são esperanças de um novo homem, uma nova mulher na América Latina. No fundo dessa situação de dominação e de morte, a fé nos mostra que o pecado presente na condição humana como uma opção contra o próximo e contra Deus. A solidariedade dos pobres e são a maneira... Só vou desligar o microfone que já está acabando a bater... Dá para ouvir, gente? Sim. Então, vou continuar, tá? Eu perdi vocês. Oh, meu Deus. Eu tô torto, não tô? Calma aí, gente. Eu não sei mexer nisso. Aqui. Eu pensei que... agora foi. Voltou. A solidariedade com os pobres, que são a maioria em nosso continente, e são a presença de Jesus. É a esperança de um mundo novo
possa surgir a partir deles. Então, uma igreja pobre com os pobres, acolhendo os pobres, sendo, germinando o novo e o verbo presente no meio de nós. É a insurreição dos pobres, é a insurreição da vida, é a insurreição da justiça. Então, que esse trabalho foi magnífico que vocês apresentaram, seja também um sinal de que a gente precisa olhar para o índio, para o negro, para o pobre. São as categorias hoje no Brasil e tantas outras de lascados. Podemos olhar para o menor, podemos olhar para a mulher, podemos olhar para os doentes, para as vítimas da Covid, né, que hoje tem muitos sem pais, muitos órfãos, muitos pais que perderam seus filhos, muitas famílias que perderam um por um. Eu lembro, eu trago a presente de uma menina da escola da minha sobrinha. Faleceu o pai, faleceu a mãe, faleceu a avó. Ela está sozinha. Então, e quantos outros ficaram órfãos de pessoas próximas? Então, parabéns, tá? Eu tinha preparado outras coisas para ler, mas devido ao tempo eu não vou ler. O que eu vou fazer? Eu vou tirar foto dessas coisas e posto para vocês. Mas eu queria ler um poema. Na primeira parte, o livro é dividido em duas sessões. A primeira parte é de Didi, é um padre que ele escreve. Então, eu vou ler um poema que ele fez, tá bom? É direcionado ao índio, mas também se aplica ao negro e ao pobre, tá bom? Eu índio, eu pobre, eu negro, denuncio. Branco mata índio, mata negro, mata pobre. Como pretexto de civilização. Mas branco não quer progresso, ele quer mesmo é destruição. Morte do índio, do pobre, do negro, é só o começo. O assassino continuará matando jacarés, araras, árvores, minérios, o rio, o vento, a memória, o tempo, passado, presente e futuro, a mãe terra. E por fim matará a si mesmo, eu juro. Mas eu, índio, negro e pobre, tenho um sonho, uma esperança, de reverter o tempo nos calendários com minha arte e peleja e pagelança. Quero introduzir no mundo nova sorte, com o exercício dos pequenos, para marchar com o culto, parar a marcha do cultuador da morte, onde eu pude sozinho, com arco e flecha, dança de guerra e teimosia, conseguirá comigo o número, inúmeros dos sem terra, das crianças, a poesia, o gingado, o banzo, a capoeira, o povo negro, da mulher, a Malia, e desta derradeira insistência, aos pequenos entrego a terra como herança. Que a gente possa entregar a cada um a sua terra como herança. Tem uma música lá de João Cabral Neto, né, que é Vida e Morte Severina. E aí virou Chico Buarque, ele cantarolou, né, que essa terra não seja para o seu sepulcro, mas que seja uma terra onde corre leite e mel, que é o sonho da Bíblia, é o sonho dos profetas, é o nosso sonho. Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade e parabéns. Então, tamo junto, gente. Que vocês precisarem, vocês têm meu número,
pode mandar mensagem, pode me mandar puxão de orelha, pode me mandar abraços, tá bom? Eu gosto muito. Às vezes eu demoro para responder, por questões de tempo, tá? Então, mas eu sempre leio, tá bom? Gente, muito obrigado, já deu 10 horas. Então, ó, sinta meu abraço, sinta o calor do meu beijo e estamos juntos nessa caminhada de igreja. Beijo, gente. Tchau, abraço.